Olá, pessoal, tudo bem? Professor Marco Marrafon. Hoje a gente vai fazer uma finalização do conteúdo da nossa primeira avaliação da P1, né, que eu chamo carinhosamente de Oportunidade de Brilho Acadêmico, OBA, onde vocês vão poder revelar aí tudo que vocês estudaram, tudo que vocês aprenderam, para que a gente possa perceber como houve essa evolução. E nessa aula de hoje, a gente vai finalizar com esse conteúdo e depois eu vou ficar à disposição de vocês para que a gente possa tirar algumas dúvidas, discutir algumas questões que possam ser inerentes à própria disciplina e à própria avaliação. Já de cara, né, para a gente delimitar bem o conteúdo, o conteúdo ele vai abordar especialmente, né, no início, o auto-engano, também os textos relativos ao auto-engano, né, o capítulo 4 lá do livro do Eduardo Janetti, o meu texto sobre auto-engano coloca em risco o Estado de Direito, né, os riscos políticos do Estado de Direito, texto do Conjuro que eu passei para vocês. Depois a gente entra no capítulo do professor Jorge Reis Novaes, tá certo? Aí no Jorge Reis Novaes nós vamos estudar o capítulo 1, a introdução, onde especial atenção à problemática que ele levanta. Ele levanta bastante a problemática da, justamente, disparidade de conceitos, maiores usos retóricos da ideia de Estado de Direito e da maneira como ele quer delimitar, onde ele quer colocar a régua do conceito de Estado de Direito, que é aquele conceito que nós trabalhamos em sala de aula ali na página 26, e o conceito assentado em dois elementos, né? O primeiro elemento formal, supremacia da lei e a ideia de divisão de poderes, portanto, o elemento formal se divide em dois, e um elemento material que consiste na ideia de direitos fundamentais, tá certo? Então, isso a gente trabalhou exaustivamente em sala de aula. Isso para a gente é o quê? É a régua do conceito que nós vamos trabalhar para verificar como isso funciona. Depois, então, a matéria arruma para o capítulo 2 do livro, né? Contributo para uma teoria do Estado de Direito, que vocês têm, onde a gente vai discutir as origens do Estado de Direito, tá? Então, a gente vai falar sobre o Estado grego, sobre a ideia do Estado medieval. Na aula passada, eu fiz um itinerário com vocês sobre, né, o Estado de polícia e Estado de Direito, nessa comparação, e falei para vocês um pouquinho sobre, né, dentro do Estado de polícia, a ideia de concentração de poder, a ideia da inexistência de superioridade da lei e de muito menos de garantia de direitos fundamentais, especialmente a partir do conceito de razão do Estado. A ideia de razão do Estado demonstra para a gente cada vez mais um processo em que, saindo da fase patrimonial do Estado absolutista, no Estado de polícia, o monarca, né, seja ele um príncipe ou um rei, ele acaba assumindo a sua própria razão como uma razão pública, como uma razão de interesse público, de tal maneira que se personaliza o ideal do coletivo em torno de uma única pessoa. Por isso a frase... Professor, até. Oi? Alô, Júlia? Tá tudo bem aí na sala de aula? Caiu lá? Não. Aparentemente está com a imagem. A internet estava caindo aqui na sala, mas a gente já passou. Tá, eu estou vendo vocês, estou vendo bem a Natália. Se estiver caindo aí, voltou? Dá um joinha, porque vocês falaram vai estar muito barulho. Voltou, perfeito. Para mim tá tranquilo aqui. Maravilha. E aí, pessoal, justamente a expressão máxima Estado sou eu, Luís XIV, significa o ápice desse processo de concentração do poder nas mãos do rei ou príncipe, né, do monarca, que passa justamente pela confusão, né, pela fusão com mesmo da ideia dos interesses pessoais com a ideia do interesse público coletivo. Por isso a razão pessoal, os laços se personalizam a ponto de se transformarem em razão de Estado, tá certo? E isso significa também que não havia nenhum dos elementos próprios do Estado de Direito. Não esquecendo, que isso eu deixei bem claro na sala de aula, né, fazendo já uma breve revisão, que o Estado absolutista que a gente estudou na aula passada, ele é um Estado e que se divide em dois. Ele faz parte, primeiro, da primeira fase do Estado moderno. Nós estudamos lá, né, as guerras dos senhores feudais, os laços matrimoniais que foram se formando e a questão do mercantilismo como precursores do absolutismo, né, da monarquia. E, nesse contexto,
Na primeira fase do Estado moderno, que é o absolutista, a gente dividiu em dois. O Estado patrimonial, ainda regido pela noção de domínio, propriedade privada, uma noção muito mais contratualista da relação do súdito com o rei, para relação de interesse público, relação de império, mas império onde se personalizava a razão individual do monarca com a própria razão do Estado, falando da supremacia, então, da vontade do rei superior à vontade da lei. Então, a gente parou aí nesse ponto e avançou, né, na sequência para a própria reação burguesa, né? A reação burguesa que significava uma luta, primeiro, por proteção da sua própria propriedade, da liberdade, da não intervenção, de maior segurança jurídica contra arbitrariedades reais ou mesmo dos funcionários públicos. Aí eu comentei com vocês sobre a teoria do fisco, é importante que vocês deem uma olhadinha nisso, a gente discutiu bastante em sala de aula, até que, então, a gente identificou alguns traços da racionalidade, da resistência burguesa, como busca, né, de calculabilidade, previsibilidade das relações econômicas, e eu começo a partir daí, tá certo? Então, nós vamos estudar no capítulo 2, a matéria de prova envolve todos esses antecedentes, o que eles chamam de discutíveis antecedentes, até a página 45 do capítulo 2, tá? Eu não trabalhei o item 3 do capítulo 2, então isso também não vai cair na P1, deixando aí claro para vocês gravado esse conteúdo, tá? Onde fala, o item 3 fala da elaboração do Estado de Direito alemão, né? A elaboração do Estado Constitucional francês e também do Rule of Law inglês. Então, nós estudamos essa parte particular. O capítulo 2, então, ele cai até a página 45, tá bem? Depois nós fizemos um salto, nós fomos ao capítulo 3. No capítulo 3, nós estudamos a adjetivação liberal do Estado de Direito. Aí eu deixei para vocês uma aula sobre liberalismo, a gente debateu alguns elementos da aula sobre liberalismo, agora eu retomo em relação a isso, porque é nesse ponto que nós estamos, e deixei também um artigo, né? Um artigo que eu publiquei para complementar o conteúdo, que é importante que vocês tenham bem em mãos, porque ele é muito compatível, né? Ele é uma tradução escrita quase da aula que foi disponibilizada. O artigo fala, então, que o liberalismo não se reduz à dimensão econômica, tá certo? E vai explicar os fundamentos do liberalismo, seus traços fundamentais, né, os princípios que regem o liberalismo, e especialmente na ideia de liberalismo como ideologia, o seu núcleo moral, o seu núcleo econômico e o seu núcleo político. Lembrando que eu disse em sala de aula que o núcleo moral, né, ele se confunde um pouco com o núcleo filosófico, até poderia ser subdividido, porque de um lado ele valoriza justamente o individualismo do ponto de vista moral, das escolhas morais, a razão moral, escolhas morais são escolhas racionais do indivíduo livre e racional, a ideia de tolerância, e de outro lado, do ponto de vista filosófico, sempre está por trás a noção de que os sujeitos são sujeitos racionais, portanto, capazes de exercer a liberdade e o livre-arbítrio. Tá certo? Falei do núcleo econômico, que a gente vai retomar hoje, um pouquinho retomando a discussão das grandes separações, e também do núcleo político. E eu disse para vocês, olha, há um conteúdo do constitucionalismo que é um conteúdo tipicamente jurídico, né? O liberalismo é, de certo modo, né, o lado político do constitucionalismo, tal como o primeiro constitucionalismo, ele é a face jurídica do liberalismo. Isso está expresso na ideia de supremacia da lei, de direitos fundamentais, de separação de poderes, de uma organização representativa que vai construir todo esse arcabouço que nós chamamos de núcleo político, né, jurídico em relação ao próprio liberalismo. Então, são temas muito importantes para que vocês possam, nesse momento de revisão, dar uma olhada, tá certo? Então, feita essa pequena introdução, então nós vamos cair aqui no capítulo 3, tanto no artigo, na aula disponibilizada, né, sobre o liberalismo, tá certo? Quanto no artigo que eu disponibilizei para vocês, liberalismo político, liberalismo não se reduz à sua matriz econômica, né? E o capítulo 3 do livro do Jorge Reis, até a página 73, onde ele aborda nesse livro, nesse capítulo 3, a adjetivação liberal do Estado de Direito a partir do que nós chamamos de doutrina das grandes separações, que, na sequência, eu vou fazer uma revisão, como a gente já comentou em sala de aula e já
de alguma maneira, trabalhou, né? Um pouco da aula de hoje, até a síntese da aula de Estado de Direito hoje, Estado de Direito ainda na sua leitura liberal, ela é uma síntese daquilo que foi trabalhado. Então, esse é o conteúdo da prova, certo? Capítulo 1 do contributo, capítulo 2 até a página, eu disse para vocês, 43, é isso? Vamos confirmar aqui para não deixar gravado errado, né? Até o capítulo 2 até a página 45, aí pula, vai lá para o início do capítulo 3 até a página 73, tá? Onde nós trabalhamos ali a doutrina das grandes separações, que é a separação Estado-economia, Estado-moralidade e Estado-sociedade civil, né? Respectivamente, Estado-economia com Smith, Estado-moralidade com Kant, Estado-sociedade civil com Humboldt. Tá bem? Então, recapitulando aqui, pessoal, para a aula de hoje, eu queria perguntar para vocês se há alguma dúvida em relação ao conteúdo da aula sobre liberalismo, tá certo? Se há, a gente já pode ir tirando algumas dúvidas. Aí vocês já podem aí se ligar. Imagina que eu pergunte assim, pessoal, por que o liberalismo não se reduz à dimensão econômica? O que vocês me responderiam? Ele tem em si muitas mais ideias ligadas a outros parâmetros que não são só o econômico, que vão lá ah, também prezam por algum tipo de igualdade, que prezam pelo indivíduo e pela construção do Estado em geral. Isso, dá para a gente avançar mais, né, Roberto? Está correto o que ele disse, tá certo? Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre liberalismo, eu disse para vocês, ó, tem algumas ideias precursoras. Quando a gente pensa em liberalismo, a gente pensa em campos, né, de regência da sociedade civil. E eu disse para vocês, olha, você pode pensar em libertas, em potestas e religio, né? E sempre que há um equilíbrio, nós temos um Estado mais ou menos liberal. Quando há uma supremacia de um sobre o outro, você tem uma espécie de totalitarismo. Isso eu expliquei bem lá na aula. Mas não é só isso, né? A gente tem que abordar, tem que entender que o liberalismo não se reduz à dimensão econômica, especialmente porque, primeiro, ele tem por trás dele toda uma formação, primeiro, filosófica, uma formação política e aí então uma formação econômica. Isso está expresso onde? Nos núcleos. Então, a resposta a essa pergunta, ela deve abordar pelo menos a indicação de traços comuns e fundamentos do liberalismo, como, por exemplo, a ideia de defesa das liberdades, a ideia de racionalismo, individualismo, igualitarismo no ponto de vista formal, a ideia de progresso, a ideia de defesa da propriedade, ou seja, mostrando a amplitude. Esses traços comuns de todo o pensamento liberal, ele desemboca onde? Naquele que eu chamei de princípios do liberalismo na aula. Recusa ao absolutismo, defesa da liberdade, pluralismo, soberania do ponto de vista humano, né? Ou seja, a fundamentação do poder civil é uma fundamentação estruturada a partir das escolhas humanas e não a partir de uma determinação divina. Isso tudo foi trabalhado, né? E a defesa do governo representativo. Esses traços comuns e esses princípios, eles desembocam nos três grandes núcleos do liberalismo como ideologia. Eu acabei de dizer e está lá bem explicado na aula. O lucro moral filosófico, o lucro econômico e o núcleo político jurídico, como a gente acabou de conversar agora. E é nessa dimensão que a resposta, né, ela passa por essa contextualização, especialmente em torno dos traços comuns dos princípios, passa pela explicação do núcleo moral, econômico e político, tá certo? E, enfim, ela conclui. Ela vai dizer, olha, tendo em vista todos os fundamentos e princípios que montam o liberalismo, está claro que existem fundamentos que orientam o núcleo filosófico e o núcleo político-jurídico. E se existem esses núcleos, é porque ele não se reduz à dimensão econômica. Então, é uma pergunta que ela traduz para a gente uma grande abrangência de conteúdo, tá? Depois eu falei para vocês ali um rápido debate, e isso está na aula sobre liberalismo, sobre algumas ideias básicas de John Locke. Vocês queriam tirar alguma dúvida sobre isso? Como é que está isso aí? Professor, eu tive Oi. uma dúvida com a relação que você fez entre o John Locke
e o... Ah, me fugiu o nome agora. Que você falou da tábula rasa e da relação... Do Platão, talvez? Hobbes, pode ser? Teoria da Isso. propriedade? Confundi. É, que eu tava lendo o livro. Sim. Isso, vamos lá. Com Thomas Hobbes, porque, de alguma maneira, o segundo tratado sobre o governo civil do John Locke, ele é um livro que supera muitas das ideias, né, do Leviatã hobbesiano, tá certo? Então, nós temos algumas diferenças fundamentais em relação a Hobbes e Locke nesse ponto, e essas diferenças envolvem o contrato social, a teoria da propriedade, os direitos naturais, tá certo? E a teoria da liberdade. Então, pelo menos 4 pontos fundamentais. É lógico que eu não vou questionar, né, essa matéria de direito e pensamento político 1, não vou questionar sobre Hobbes. Mas sobre Locke é importante que vocês entendam porque a base do pensamento dele está completamente atrelada à base do pensamento liberal que nós estudamos e que está no texto disponível à prova. Então, vamos lá. Primeiro, Professor, oi, pode falar. a Daniela Brito, ela tem uma dúvida. Ela tá sem microfone e colocou no chat. Tá certo. Ela tem a ver com essa pergunta que eu estou respondendo agora, senão... É sobre a separação Estado-sociedade civil. Isso, maravilha, Daniela. Eu vou abordar isso na sequência um pouco mais de detalhe, tá? Eu respondo sua pergunta. Deixa eu só terminar aqui que eu já respondo. Isso. Aí eu peço às monitoras que estão em sala de aula que sempre estejam atentas aí com as perguntas, mesmo em sala de aula, podem fazer para vocês e vocês podem replicar aqui, porque a pergunta dela é muito interessante, tá? Eu vou abordar essa separação Estado e sociedade logo na sequência, tá, Daniela? Então, só para a gente sintetizar aqui. Ó, a pergunta está lá. Eu disse para vocês, em termos de teoria da propriedade, tá? Em Hobbes não existe a propriedade. É o Estado que a cria, tá certo? Em Locke, existe a propriedade, ela é anterior ao Estado, ela é um direito natural e o seu fundamento é um trabalho humano. Uma vez que o seu fundamento é o trabalho humano, esse trabalho, nós podemos... A metodologia do pensamento de Locke é sempre muito dedutiva. Ela estabelece um princípio e vai derivando. Esse trabalho é oriundo do corpo. O corpo é a primeira grande propriedade. Com o corpo você trabalha intelectualmente, ou você imagina no período que ele vivia, né, manualmente, cultivando a terra, fazendo agricultura. Então, se o trabalho é um movimento da sua propriedade, ele é fruto da ação do corpo humano, e com o trabalho você adquire a propriedade, então ele deduz que se o corpo é um direito natural e inalienável, também a propriedade, por ser fruto do trabalho, que é fruto do corpo, também é um direito natural e inalienável. Portanto, é fundamento anterior ao Estado, certo? Depois, em relação à doutrina do contrato social, no contrato social hobbesiano é apenas um contrato social que existe. Nele, os homens saem do estado de natureza, onde é um estado de natureza regido, se vamos, né, falar mais claramente, por uma liberdade que é a ausência de oposição aos movimentos, e, portanto, é um estado de natureza bastante conflituoso na luta por glória, por não sofrer, na luta por poder, né, não pela propriedade que inexiste, né? Em Locke, o estado de natureza ele é o estado de pessoas, homens racionais, que não está imune a conflitos, que precisa de um árbitro. Mas nesse estado de natureza, né, que é um conceito diferente do hobbesiano, a sociedade civil formada por homens livres e racionais, ela faz 2 pactos. Em Hobbes, é apenas um contrato social. Um pacto que cria a sociedade civil, primeiro tempo, e depois um pacto que cria o aparato, vamos chamar assim, estrutural, burocrático, que vai garantir os direitos da sociedade civil. Então, os direitos naturais são pré-existentes à existência do Estado. Então, primeiro o Estado diz, olha, não dá para viver individualmente, vamos viver em conjunto e trabalhar aqui as relações de liberdade, as relações econômicas. Então, você tem o quê? O primeiro contrato onde se cria a sociedade civil. Depois ele diz, olha, nessa sociedade civil pode ter conflitos entre as pessoas, precisamos de um árbitro. Nessa sociedade civil, nós precisamos
de defesa externa. Então, faz o segundo contrato que cria o Estado. E para que serve o Estado? Aquela lógica lá do conceito da página 26, que é justamente para garantir, a expressão que o Locke usa é direitos naturais, nós utilizamos para garantir os direitos humanos, né, os direitos da pessoa humana, quando internalizados os direitos fundamentais. Então, em termos de contrato social, em Hobbes é um contrato, em Locke, os elementos básicos de sua doutrina são 2 contratos. Um outro diferencial importante, no contrato, né, terceiro ponto, no contrato social hobbesiano, os homens abdicam do seu direito natural, que ficam na mão do soberano, do Leviatã. Tá certo? Portanto, ele vai ser até um precursor do pensamento positivista. Em Locke, eles não abdicam, eles têm um contrato com o Estado justamente para proteger o direito natural. Eles aceitam algumas limitações, mas não há a abdicação dos direitos naturais. Inclusive, é o contrário. O Estado serve para, né, realizar, com finalidade de realizar direitos naturais. E outro ponto importante diz respeito à supremacia da lei. Portanto, se o Estado foi criado para garantir os direitos, o direito vem anterior, né, ao próprio Estado. Se o direito é anterior ao próprio Estado, todo o poder civil deve estar limitado pelos direitos naturais, o que não há em Hobbes. Então, são elementos doutrinários básicos de pensamento lockeano que estão plenamente de acordo com a ideia própria do Estado liberal de direito. Todos esses elementos vocês vão encontrar até na explicação que a gente vai aparecer aqui na frente, tá bom? Na sequência. Aí, Daniela, eu já vou chegar aqui, onde aparecer aqui doutrina das grandes separações, tá certo? Vamos lá. Se os direitos são anteriores ao Estado, em Locke, e ele seria um grande precursor do pensamento liberal, do Estado liberal e social de direito, a gente começa, então, uma nova fase. Uma fase em que a reação burguesa, especialmente nas revoluções demoliberais burguesas, né? Revolução Francesa, a independência americana, a Revolução Gloriosa, especialmente com a publicação da Carta de Direitos, a Bill of Rights, onde se instala a monarquia constitucional em 1689, nós temos, então, um modelo em que o Estado surge agora como um aparato, como um instrumento de realização dos direitos naturais ou direitos humanos e que deve ser racionalizado, limitado, controlado. Então, ao invés da instabilidade política do Estado absolutista, onde a vontade do príncipe, como eu disse, de alguma maneira se confunde com a vontade do interesse público, era essa a justificativa racional, a partir de agora, o aparato estatal ele vem limitado por uma lei maior, que é a Constituição. Então, a marca do Estado liberal de direito, como vocês estão vendo aí no slide, né, que resume tudo que a gente chegou até agora, é de controle e previsibilidade da intervenção estatal. Ou seja, de racionalizar a intervenção do Estado para que ela não gere arbítrio, para que ela não fira direitos, para que ela não fira liberdade. Na medida em que você racionaliza, você vai ter a possibilidade de construir o que nós chamamos de Estado de Direito. Agora sim, em todos os antecedentes históricos, é o primeiro antecedente histórico que vai preencher os conceitos do Jorge Reis Novaes, tá certo? Então, aqui nós vamos encontrar o elemento formal de lei superior e divisão de poderes e o elemento material de direitos fundamentais. Vamos ver? Olha, a ideia de Estado liberal de direito, primeiro, ela é marcada pela limitação jurídica do poder, que vem, né, traduzir, caracterizar o Estado de Direito como aquele Estado limitado pela lei maior. Portanto, há um império da lei, a supremacia da lei fundamental. E a supremacia da lei fundamental vai levar a alguns desdobramentos. Olha, se a lei fundamental ela é uma lei maior, eu preciso de um mecanismo para garantir a eficácia dessa lei, caso ela seja violada. Daí advém, por exemplo, a ideia de controle de constitucionalidade. Tá certo? Ora, o legislador ordinário, as ações políticas do Poder Executivo, ele não é totalmente livre. Ele encontra seus limites na própria Constituição. E se ele encontra limites, o controle de constitucionalidade vem para garantir
a força normativa da Constituição, caso o Poder Executivo, Legislativo ou mesmo uma decisão judicial vá contrário a essa determinação constitucional, certo? O outro desdobramento vai ser o princípio da legalidade, ou seja, no campo civil, você não é obrigado a fazer ou a deixar de fazer algo, senão em virtude de lei, tá certo? Então, no campo civil, de natureza privada, dispositiva, você vai dizer, olha, você pode fazer tudo aquilo que não está proibido. Está lá na Constituição, no artigo 5º. Ninguém é obrigado a fazer ou a deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. No campo em matéria penal, o princípio da legalidade significa o quê? Não há crime, expressão constitucional, né? Sem prévia lei que o defina. Não há pena sem prévia combinação legal. Aqui inverte-se um pouco a lógica. Se lá você está liberado a fazer tudo aquilo que não está proibido, aqui somente é crime aquilo que vem previamente previsto na legislação. Porque isso é um aviso por livre-arbítrio, né? Diz, olha, determinadas condutas possuem consequências jurídicas. Se você cometer um crime de homicídio, a consequência jurídica é a prisão. Então, não há crime sem prévia lei que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. E no campo administrativo, o princípio da legalidade, já na primeira leitura liberal, vai significar o quê? Que o poder executivo, ao elaborar o orçamento público, ao elaborar suas políticas públicas, a formar as ações acerca da sua função constitucional, ele deve atuar nas balizas impostas pela lei. Ou seja, ele tem um poder discricionário de escolha, né? Ele pode determinar qual é o tamanho da verba para o esporte, qual é o tamanho da verba para a cultura, respeitado, lógico, as determinações constitucionais, mas esse poder discricionário ele está limitado pela legislação. Então, o princípio da legalidade em matéria civil significa você está liberado a fazer tudo aquilo que não está proibido, né? Ninguém será obrigado a fazer algo ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Em matéria penal, não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia combinação legal. E em matéria administrativa, a administração pública tem poder discricionário, mas deve atuar nas balizas permitidas pela legislação, certo? Separação dos poderes é também uma grande construção, próprio Locke, própria doutrina política de direito, também de outro liberal, né, Montesquieu. A diferença ali é que Montesquieu faz uma síntese à luz das funções estatais, enquanto historicamente a separação dos poderes ela vinha pensada a partir de classes sociais, como acontecia na Grécia Antiga, né? Nós falamos que isso é um elemento que está presente. Então você tinha uma divisão de poderes naquilo que nós chamamos de modelo de constituição mista entre a democracia, como demos, né, o povo, a aristocracia, né, os bulés, ou conselhos aristocráticos, ou elite, e a esfera da monarquia. Então, a divisão de poderes havia, mas era uma divisão pensada em termos de classes sociais. A partir de Montesquieu, ela vem revestida de uma divisão pensada a partir de funções. Né? Tradicionalmente, nós estudamos as funções como poder legislativo, poder executivo e poder judicial. E uma teoria dos direitos fundamentais. Então, são elementos básicos do Estado Liberal do Direito. Como eu disse, o Estado Liberal do Direito ele é a segunda fase do Estado moderno, porque a primeira fase é absolutista, como nós vimos em sala de aula, ela é uma fase que se divide entre um modelo patrimonialista de domínio e um modelo de Estado de polícia, né, que significa a mimetização do interesse pessoal do príncipe enquanto interesse público, de tal maneira que se constitui na razão de um Estado absolutista, um Estado formado por uma vontade política que não tem limites. Pode intervir nos direitos ambientais e tem grande força habitada, certo? Agora, com a proeminência, com a anterioridade dos direitos ambientais, nós temos, então, uma leitura, neste primeiro momento, no Estado Liberal do Direito, ainda individual. Então, os direitos ambientais dizem respeito ao quê? Especialmente a autonomia da vontade, a liberdade, né, nas suas mais diversas manifestações, a igualdade meramente formal, o direito à segurança jurídica e o direito à vida. Então, são direitos eminentemente individuais, direitos fundamentais individuais, tá? Então, estamos falando do Estado liberal do direito, pensado como direitos individuais. Nós sabemos que a outra formulação histórica do Estado de Direito, ela vem não como Estado liberal do direito,
Ela vem como Estado social e democrático de direito, que é esse Estado que está na raiz da Constituição de 1988, tá certo? Qual que é a diferença fundamental entre eles? A doutrina dos direitos fundamentais, que passa a abarcar direitos sociais, e a revisão da separação de poderes, com uma maior proeminência da ideia de judiciário enquanto guardião da Constituição, tá certo? Não apenas a boca da legalidade, a boca da lei, tá certo? E nesse período da modernidade política, do Estado liberal, as constituições diziam muito pouco, o que dava margem, né, ao nascimento, à emergência das grandes codificações e da sistematização do direito dos grandes códigos. Qual que é o maior exemplo em relação a isso? O Código francês de 1804, Código Napoleônico, né, de 1804, tá certo, pessoal? Então, isso teve aí uma abrangência muito importante. E, nesse contexto também, nós falamos da doutrina das grandes separações. A doutrina das grandes separações está no capítulo 3 do livro Jorge Reis, tá? Quem está acompanhando aqui até abrir, ok? Matéria de prova, capítulo 3, como nós vimos, vai ser estudado até a página 73. E aí sim, Daniela, vou falar agora sobre as separações. Ainda na aula anterior, nós conversamos sobre a separação Estado e economia, e ficou muito claro. Vamos ver se tem mais perguntas aqui no chat. Mais mensagens, espera aí. A Isabela está perguntando sobre o que eu falei. Então, professor, o princípio da legalidade depende da área do direito? Veja, o princípio da legalidade ele existe como uma derivação no Estado de Direito da ideia de império da lei. Ou seja, a ideia de império da lei ela tem uma maior acepção de supremacia da lei fundamental, supremacia da Constituição, tá certo? E a derivação dele é o princípio da legalidade. É que esse princípio da legalidade ele ganha diferentes formatos a depender da área do direito. Então, eu disse, o princípio da legalidade em matéria civil não se confunde com matéria penal, não se confunde de matéria administrativa, tá certo? Isabela, se ficou alguma dúvida, você me fala, tá bom? Mas, de alguma maneira, ele se materializa de maneira diversa de acordo com a área do direito. Isso, a Júlia combinou que na sala vai tirar as dúvidas ao final. Perfeito. Eu vou separar o momento, hoje a aula é mais curta, justamente para separar o momento para dúvidas ao final. Lógico que sempre tem aquela pergunta que é a pergunta do gancho, né? Aquela pergunta em que você precisa fazer na hora, senão você perde a... Estou aqui mexendo porque depois a imagem fica melhor, porque você fala... Você perde o tempo da pergunta, né? Então, essa do princípio da legalidade ela é muito importante justamente por isso, porque ela vai refletir algo que eu acabei de falar, né? Depois você perde o tempo. Quem está mais perguntando, pode perguntar. Oi, então, consegue me ouvir? Estou ouvindo, João Pedro. Oi, isso. Eu queria saber sobre o liberalismo político, se o senhor poderia explicar um pouco melhor essa questão do consentimento individual, que para mim não ficou muito claro. Em que sentido entra? Consentimento individual. Desculpa, João, eu não entendi direito essa pergunta. Deixa eu até aumentar o volume aqui, deixa eu tentar. Do liberalismo político, você não entendeu muito claro o quê? O consentimento individual. Perfeito. Pessoal, o consentimento individual no liberalismo político, ele é a raiz, né, de fundamentação do próprio Estado e depois é o momento que vai legitimar todo o processo de manifestação de poder, uma vez que o Estado já existe. Então, a lógica contratualista de formação do Estado, ela revela em si que as pessoas concordaram em criar o Estado para proteger seus direitos naturais, humanos ou fundamentais. Tá certo? Então, ela dá o consentimento individual. E essa lógica também vai operar no interior do Estado já formado. Ou seja, o liberalismo político pressupõe que a todo tempo haja, de alguma maneira, o assentimento político. É lógico que o próprio Locke reconhece, não é uma coisa assim 100%, um consentimento que seja 100% conceitual, consensual, digamos.
Porque o consenso de 100% em política e democracia não existe, tá certo? Ele vai dizer o seguinte, olha, uma vez que se forma o Estado, a política é regida pelo princípio da maioria, desde que respeitado os direitos da minoria, que são os direitos naturais individuais na concepção liberal. Tá bem? Mas a todo tempo, a legitimidade política precisa desse acordo. Isso se dá por meio de como? De participação política. Um dos elementos do espaço político do liberalismo é qual? A ideia de você poder votar, a ideia de você poder ser votado, ou seja, de participar na administração geral do Estado e de representar seu povo. E uma vez feito o órgão representativo, que é o poder legislativo, por excelência, esse poder legislativo é que vai elaborar as leis que vão reger o andamento do Estado. Então, haveria como fundamento essa noção de consentimento individual a legitimar toda atuação estatal, e como nós vimos no Estado liberal, era uma intervenção sempre limitada, sempre controlada pela legislação, pela lei fundamental ou Constituição. Melhorou? Obrigado. Sim, sim, obrigado. Maravilha. E, então, eu venho comentando com vocês que algo que é, e eu disse isso já em sala também, totalmente atrelado àqueles núcleos, o núcleo moral, o núcleo econômico e o núcleo político, né? Que é justamente a doutrina das grandes separações. Então, nós conversamos, né? E isso também se encontra no texto, no livro, da separação Estado e economia. Quando a gente discutiu lá as ideias precursoras, ó, Estado e economia. O Estado não deve atuar economicamente nem realizar intervenções econômicas. Ele deve deixar a sociedade atuar livremente a partir, né, se a gente fosse pegar o pensamento de Adam Smith, de leis de mercado, como, por exemplo, a lei da oferta e da procura, assentado no direito de empreender, né, de empreendedorismo, direito de empresa, no direito individual de comercializar, de ir e vir, de se manifestar, e o Estado deveria apenas garantir a segurança jurídica e a propriedade nessas relações contratuais, tá certo? Deixando, então, a economia como motor da sociedade. É relação econômica, o Estado não se confunde com a sociedade, nem deve se meter em questões econômicas. No entanto, no livro do Jorge Reis tem uma pergunta boa, posso até pensar nela. Essa divisão, Estado e economia, é uma divisão absoluta? Mesmo em Adam Smith, o Estado está completamente ausente de qualquer intervenção econômica? Alguém quer responder? Doutrinariamente, isso está claro no texto, no livro, né, a intervenção Estado e economia não é absoluta, porque o próprio Smith admite que naqueles campos em que não haja interesse da iniciativa privada, o Estado deveria assumir para garantir, né, o bom desenvolvimento da economia de mercado. Então, vamos imaginar, olha, se você pensar na ponte Rio-Niterói, uma ponte com grande trânsito, né? Então, você pode cobrar pedágio, porque isso vai gerar lucro para alguém, ou seja, uma concessão que se torna interessante. Agora, vamos imaginar a construção de uma ponte em um lugar longínquo, que tem lá 1.000 pessoas, 1.000 habitantes, ou de uma estrada. Você vai dizer, olha, essa benfeitoria em política pública, ela é importante para aquela população, mas ela não é economicamente viável por uma concessão. Então, nesses momentos é que Adam Smith também reconhece que caberia a intervenção do Estado nas questões econômicas, para fins de desenvolvimento da economia de mercado, quando ela não parecesse interessante à iniciativa privada. Isso no campo doutrinário. Né? No campo prático, nós vemos que estados liberais intervêm bastante por meio de subsídios. E, muitas vezes, o discurso se dissocia da própria prática nesse campo. Né? O grande exemplo é como os Estados Unidos subsidiam seus produtores, né, do suco de laranja, para promover suco de laranja, de açúcar, o arroz francês. Né? Os franceses também têm fortes subsídios em diversos campos, porque eles sabem que a gente produziria com muito maior qualidade, menor preço, e aí, nesse caso, as leis de mercado não seriam tão assim. Tá certo? Segundo momento, nós falamos do Estado, a separação Estado-moral. A primeira separação Estado-economia. Tem tudo a ver com aquele núcleo econômico já estudado, tá? Que está no texto do Conjuro, que está na aula disponibilizada. Agora vamos falar sobre Estado moral. Tem tudo a ver com o núcleo moral,
do que foi dito. E ele vai trazer esse estado moral a partir do pensamento kantiano. Em relação a esse tema, é importante vocês terem em mente justamente a ideia do racionalismo kantiano. O imperativo categórico significa a afirmação, né, nos seguintes termos: haja de acordo com que a sua ação moral e ética, esteja de acordo com uma lei universal da razão, ou seja, sua ação possa ser compreendida e ter um assentimento dado por todos. Mas essa decisão, ela é individual, porque pressupõe que cada sujeito é um sujeito racional. Então, em Kant, ele vai dizer o seguinte: olha, o Estado de Direito, ele se realiza a partir da menor intervenção possível do direito na vida das pessoas. Portanto, o elemento fundamental da separação Estado e moral é a liberdade da ação moral de cada pessoa, de tal maneira que o Estado não deve interferir para dizer como alguém deve agir ou como ela deve buscar a própria felicidade. Ele deve, então, se abster de direcionar a conduta dos cidadãos do ponto de vista ético e moral, certo? Então, ele vai dizer, o Estado de Direito apenas admitiria a intervenção naquilo que fosse mínimo para a coexistência da vida social. Tá? Por que eu não posso confiar 100% na moral autônoma dos cidadãos? Eu preciso de uma lei proibindo o homicídio. Por que eu não posso confiar 100%? Eu preciso de uma lei dando punição para quem não pagar imposto. Porque nem sempre as pessoas cumprem seu contrato, eu preciso de uma lei que garanta o cumprimento dos contratos. Mas essa intervenção do direito tem que ser mínima, mínimo necessário para que pessoas livres e racionais possam existir. Esse é o centro da argumentação kantiana em relação à própria separação Estado e moralidade. Tá bem? E por fim... Professor, Oi. você pode dizer de novo essa relação com o imperativo categórico, por favor? Tá, vamos lá. O imperativo categórico, né, de maneira bastante resumida, diz respeito à ação, né? Então, haja de acordo com que sua ação seja tido como uma ação adequada, segundo uma lei universal, uma lei geral universal. Então, o Kant, ele não determina um conteúdo a priori do que é certo ou errado. Tá? Ele está vivendo um período liberal em que, veja, um dos princípios morais do liberalismo é a tolerância, não é? Em que há uma profunda disputa sobre o conteúdo material da ética, especialmente entre protestantes, né, no caso dos países germânicos, mais a raiz luterana e calvinista, e a ética católica, que preconizam coisas diferentes, ideias éticas diferentes. Então, na matriz mais católica, há um culto à austeridade, a despojamento dos bens, vide São Francisco de Assis, aquela ideia católica de que é mais fácil, né, um cabelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no céu. Né? A interpretação não é isso, porque a agulha não é a agulha de linha, né, como a gente pode vir a pensar. Era justamente um portal que havia em algumas cidades. Né? Mas, de qualquer modo, essa expressão ela indica o quê? Uma ética, né, da doação, de não acumulação de bens, da bondade, né, de olhar pelo outro e do despojamento. Isso é uma ética católica. Já a protestante, ela diz respeito justamente a um aspecto muito mais positivo, né? Como a gente pode dizer assim, ó, Deus ajuda quem cedo madruga, né? O trabalho dignifica o homem. E o viés da riqueza é visto como um viés positivo, assim como a autoridade. Tá certo? Então, Kant está vivendo historicamente no meio desse debate ético. Então, como que o imperativo categórico se relaciona com esse debate? Ele vai dizer, olha, eu não vou falar para você se é bom ou ruim ser rico do ponto de vista ético e moral. Eu vou dizer um enunciado formal. Qual que é o enunciado formal? Haja de acordo com uma lei de razão universal. Tá certo?
É lógico que isso vai ganhar conteúdo material nos países específicos, mas a ideia era que era possível você extrair ações humanas que fossem racionais e tidas como aceita por todos. Então, é isso que ele quer dizer. E se a pessoa tem essa capacidade de liberdade para agir racionalmente, a intervenção estatal ela tem que ser mínima, ela tem que, no máximo, ser um direito, vamos dizer assim, mínimo para garantir a coesão, a coexistência de arbítrios, né, de liberdades individuais. É nesse limite que justificaria, de um lado, a separação, né, o Estado não vai dizer para você como você vai ser feliz, ou não vai te dar o conteúdo da ação ética, é você que tem que pensar no dia a dia qual é a ação que racionalmente é tida como mais ética e moral, e, de outro lado, ela é também a doutrina de separação que legitima uma intervenção mínima do direito na vida das pessoas. Deu para explicar? Ficou mais claro? Assim, obrigado. Perfeito. Qualquer dúvida, pode perguntar, tá? E aqui, então, surgiu bastante dúvidas, né? Eu gostei muito que vocês leram aqui com o Humboldt, né? Separação Estado e Sociedade. Pois bem, de alguma medida, quando ele diz, né, logo no início, né, do vetor da separação ética e economia e da separação Estado e moral, resulta a separação Estado e sociedade, tá bem isso logo no início do livro, da parte de Humboldt. Olha lá, das duas separações analisadas, Estado economia e Estado ética, resulta, no plano global, a separação Estado-sociedade. Então, o que vocês precisam saber do Humboldt? É justamente que ele vai fundamentar, a partir dessas duas separações anteriores, de alguma maneira ele vai somar as duas para justificar uma doutrina da não intervenção estatal positiva, tanto para buscar políticas públicas que levem ao bem geral, quanto para promover uma ação econômica coletiva. Por isso que ela é a soma dos dois. Tá? Então, ele vai captar esses movimentos de liberdade econômica e separação Estado-economia, vai captar esses movimentos de liberdade moral, individual e pessoal, própria da separação Estado e moralidade, e vai dizer as duas estão interligadas, integradas na sociedade. Portanto, elas devem ser fomentadas. E a partir daí, ele vai estabelecer uma doutrina política dos limites da intervenção estatal. É esse o grande objetivo. Vocês me perguntam, além da soma das duas, qual que é o ponto-chave do Humboldt, que precisa ser pensado e problematizado segundo a leitura que ele faz? É justamente que, em razão das duas liberdades, econômica e moral, da separação delas com o Estado, nós temos uma sociedade livre. E a sociedade livre, ela não deve permitir a intervenção, ele chama intervenção positiva quando o Estado faz, né, em termos de políticas públicas. Porque ele vai dizer que o progresso advém da liberdade moral e da liberdade econômica dos indivíduos. E, portanto, segundo a concepção que ele tem, toda intervenção estatal positiva que intervém na vida das pessoas traz mais malefícios do que benefícios, mesmo quando bem intencionados. Tá? Eu vou explicar como que funciona mais ou menos esse tipo de raciocínio. Ele cita lá, seguridade social. Ele vai dizer, olha, vamos pensar numa coisa básica que para hoje é muito importante para nós aqui no Brasil. Mas estamos falando do pensamento liberal do século XIX, certo? 19, 18, os primórdios do Estado liberal de direito. Ele vai dizer o seguinte, olha, seguro-desemprego, por exemplo, algo como seguro-desemprego. Ainda que pareça algo positivo, ele vai trazer mais malefícios do que benefícios. Ele vai dizer, no primeiro momento, a pessoa ficou desempregada, ela deixa de trabalhar, ela vai receber uma bolsa do Estado para ela poder se manter viva. Ok. Isso que é o Humboldt pensa. Mas no segundo momento, mais pessoas irão se colocar na situação ou provocar situações de desemprego para poder receber o auxílio. Quando isso acontece, mais pessoas querem receber o auxílio. Quando mais pessoas recebem o auxílio, mais a pressão estatal para mais verbas para pagar mais auxílio. Correto? Se há mais verbas para pagar mais auxílio, mais o Estado tem que tributar. Quanto mais ele tributa,
mas ele intervém na atividade econômica e, de alguma maneira, diminui a eficácia da atividade econômica. Então, ele tributa mais, mas não necessariamente ele vai arrecadar mais. Porque se a atividade econômica diminuir, por mais que a tributação tenha aumentado, a atividade econômica retraiu e os tributos, o valor total de arrecadação vai ser menor. Se diminui a arrecadação, diminui a atividade econômica e cada vez mais pessoas são mandadas embora, ainda mais seguro-desemprego. Então, dá mais exército de reserva que vai sobrecarregar a atividade estatal. Aí entra num ciclo de crise estatal. De alguma maneira, as ideias de Humboldt, elas vieram sintetizadas depois da crise do Estado de Bem-Estar Social Europeu. Tá? Tem um autor, chama Klaus Hoff, que ele fala sobre os problemas estruturais do Estado de Bem-Estar. E ele vai justamente trazer essa problemática que eu disse para vocês. Que na leitura liberal, e de alguma maneira isso atingiu o Estado europeu no final dos anos 70, né, início dos anos 80, foi a sobrecarga da Seguridade Social muito ampla, gerou uma crise na capacidade do Estado de próprio pagar essa sobrecarga. E quando gerou a crise, mais gente ficou desempregada, mais o Estado foi demandado e menos capacidade ele tinha de responder. Então, é essa lógica que o Humboldt quer dizer. Ele vai dizer que toda intervenção positiva do Estado, ainda que bem intencionada, no final da história traz mais malefícios do que benefícios. Que o Estado tem que ser sempre um ente garantidor, né? Guarda noturno. A atuação é chamada negativa. Negativa é o quê? Deixa a sociedade fazer o que tem que fazer no seu desenvolvimento das leis de mercado e, se for necessário, né, ele garante a segurança jurídica, a defesa da propriedade e autonomia da vontade e intervém naqueles campos que não têm interesse privado. Daniela, e que mais perguntou aqui? Isso. Daniela, ficou mais claro? Veja, Júlia, com ela, se há mais alguma dúvida sobre esse tema da separação Estado e sociedade. O que ele quer dizer ali? Tá? A Maria Eduarda perguntou aqui, ó. Eu tenho uma dúvida em relação a um dos tópicos do liberalismo. Quando se trata da origem do pensamento filosófico, o terceiro ponto, o senhor citou estrutura institucional específica ou mesmo uma reflexão política por ela estimulada. Eu não entendi. Muito bem. Poderia explicar novamente? Que bom, Daniela, entendeu? Legal. Maria Eduarda, o que significa isso? Naquele momento, eu estava explicando, olha, o liberalismo se manifesta de diversas maneiras, né? Ele se manifesta como movimento, como um partido político, como uma teoria, como uma ideologia e também com uma estrutura institucional específica. Qual que é essa estrutura institucional específica? Um Estado mínimo que não intervém na realidade das pessoas e deixa a economia ser o grande motor do desenvolvimento. Então, o liberalismo ele não é compatível com uma estrutura de instituições que seja maximizada de intervenção na vida das pessoas, seja econômica, seja moral ou seja social, tá certo? Então, ele vem com uma manifestação política de uma estrutura institucional que é bem clara. E qual que é essa estrutura institucional? A democracia representativa, a separação de poderes é vista de maneira clássica, legislativo, executivo, judiciário. O judiciário é apenas a boca da lei, né? O direito é assentado na legalidade mais do que na constitucionalidade, porque a Constituição diz muito pouco. Ela tem força normativa, mas ela não é uma Constituição que iria dar força aos direitos sociais. Ela protege quem? Os direitos individuais. Então, essa estrutura política é a estrutura institucional típica do liberalismo. Deu certo, Maria Eduarda? Professor, Oi. então, na esteira do que o senhor falou agora, eu queria saber se, de certa forma, o que o senhor citou na aula de um conceito que seria a conservação institucional. Conservação institucional entraria nesse mérito de você preservar, se você, tipo, da intervenção estatal ser exigida somente no sentido de você preservar o mínimo para que você tenha uma coexistência da sociedade, tudo isso, para se garantir as liberdades individuais. Esse seria o conceito de conservação institucional ou não?
Do ponto de vista liberal, esse seria, né, a estrutura que deveria ser mantida. Esse num conceito, porque eu não captei muito bem onde você falou de conservação institucional. Perdão, de conservação institucional, eu falei na parte que se relaciona àquela intervenção mínima do Estado para garantir uma coexistência na sociedade que garanta liberdades individuais e tudo isso. Perfeito, Essa seria a perfeito. raiz, é isso? É isso, né? Tá. Exato, exato. Significa exatamente isso. Agora eu vi onde está o ponto que você quer pegar. É a preservação das instituições de maneira a atuar, né, de maneira mínima possível, tá certo? Conservar cada um no seu papel, não intervir na esfera econômica e deixar que haja a intervenção do direito naquilo que é minimamente necessário para a coexistência de arbítrios de pessoas livres e individuais. Essa é a cerne da doutrina liberal neste quesito, tá? Ok, muito obrigado, professor. Maravilha. Vamos lá pegar mais aqui. Tem uma pergunta sobre a teoria do fisco e tem que abrir aqui para ver o chat. Acho que o chat fica melhor na aula, né? Aqui, chat. Desse tema do Humboldt, tá? Depois eu volto, tá, Mayara, sobre a teoria do fisco. A Isabela perguntou: professor, não entendi muito bem o que seria a atuação positiva e negativa do Estado e por qual motivo a atuação positiva sempre gera problemas, tá? Isabela, nós temos que pensar essa questão à luz do... Opa, será que precisa... Vou fechar aqui os microfones para evitar interferência, tá? Tá bom, acho que deu certo. Isso, se alguém quiser, desativa o mudo para fazer perguntas, tá? Então, vamos lá. Vamos localizar essa acepção de intervenção positiva e negativa à luz do pensamento do próprio Humboldt, tá? O que é a intervenção positiva? Né? Porque é estranho na nossa cabeça, porque para ele a intervenção positiva gera malefícios, né? Ela é ruim. Intervenção positiva é quando o Estado, em nome do interesse público ou do interesse coletivo, promove uma política pública que, de alguma maneira, vai intervir na esfera dos direitos individuais. De alguma maneira, vai intervir na própria liberdade das pessoas ou do modo como a economia se organiza. Como ela faz isso? Como que o Estado intervém positivamente na economia? O Estado detecta que estão faltando médicos, então ele faz uma política para que haja mais médicos. Ele está agindo de maneira a pensar no interesse público. Isso é uma ação. Tá? Então, a ação ela é vista como algo conectado à ideia de intervenção positiva, porque ele não ficou parado. Ele fez algo. Não é como se ele botou o seguro-desemprego. Ele incentiva que haja mais açougues e menos borracharia. Ele faz um certo controle econômico. Tá? Ele incentiva que as pessoas ajam de determinada maneira e não de outra. Vamos imaginar, controlem as pessoas para não comer açúcar, porque açúcar faz mal. Ou seja, interfere na esfera de liberdade da pessoa. A pessoa quer comer açúcar, pode dizer, não, mas eu sou livre, sou individual, quero comer açúcar. Açúcar eu gosto, me tira a ansiedade. Eu adoro comer chocolate quando estou nervoso. Você pode dizer isso. É uma coisa normal. Então, intervenção positiva é quando o Estado age. Na leitura do Humboldt, quando o Estado age em nome do interesse público, ainda que bem intencionado no primeiro momento, o resultado final é sempre algo pior, que traz mais malefícios do que deixar que a própria esfera privada cuide desse assunto. Tá? Por que ele vai dizer isso? Por que ele acha que sempre traz malefícios? Ele entende que as pessoas livremente têm que dizer, olha, me conscientizei e não quero comer o açúcar. Não é o Estado que vai me dizer se eu devo ou não comer açúcar ou posso comer carne gorda ou não. É a minha consciência que vai levar à construção dessa ideia. Ah, se está faltando médico e está sobrando advogado, é a lei do mercado que vai fazer o quê?
o salário dos médicos vai aumentar, dos advogados vai diminuir, mais estudantes vão querer fazer medicina. É a lógica que ele está colocando. E ele vai dizer que esse desenvolvimento pelas escolhas livres, ele é mais adequado, traz mais desenvolvimento e mais progresso do que o desenvolvimento forçado pelo Estado de acordo com contextos específicos. E aí o exemplo que ele traz versa exatamente nas redes, né, de seguridade social, porque ele vai dizer que quanto mais papel você dá, por que ele acha que é sempre ruim, ainda que bem intencionado? Primeiro, porque ele acredita que o desenvolvimento da liberdade, pela razão individual, ele é melhor, mais eficaz, vai trazer mais efeitos almejados. Como eu disse, em vez do Estado provocar as pessoas para fazerem medicina, é a valorização da profissão do médico, aumento do salário, que as pessoas automaticamente vão fazer medicina. Entendeu? Ele acredita que isso gera resultados mais eficazes. Segundo, porque ele vai dizer que quanto mais papel nós damos ao Estado, mais a gente aumenta a máquina pública e a burocracia. Quanto mais aumenta a máquina pública e a burocracia, mais imposto para manter essa máquina pública. Quanto mais imposto, mais intervenção no setor produtivo. Quanto mais intervenção no setor produtivo, mais nós temos aí mais prejuízo ao desenvolvimento de mercado, ao desenvolvimento econômico de uma nação. Então, é por isso que traz, na leitura dele, sempre malefícios. Lógico, já houve revisões históricas em relação a isso, mas alguns dos alertas dele são fundamentais, como eu disse para você, o Klaus Hoff é um autor recente, alemão, progressista, que vai mostrar como o déficit moral de alguns países europeus levou ao inchaço do Estado, porque não aguentava pagar a rede de seguridade social para todo mundo, e isso levou à crise do Estado de bem-estar social europeu. Tá? O conceito de intervenção negativa. Intervenção negativa é quando o Estado ele é guarda noturna, ele só entra quando a casa cai, ou seja, ele não faz nada, ele só garante que o mercado se desenvolva. Então, a intervenção negativa se dá quando o Estado proíbe, tá? Aliás, quando o Estado está proibido de agir na economia ou na ação moral das pessoas. Ele apenas tem que garantir os princípios básicos, que é cumprir os contratos, o mínimo de segurança e liberdade para as pessoas se desenvolverem da maneira como elas quiserem. Então, por que fala negativo? Porque ele está proibido de fazer intervenções ativas, né, na vida das pessoas. Tá? Ficou mais claro? Que bom, Isabela. Tem aqui a pergunta sobre a teoria do físico. Pessoal, como eu disse para vocês, havia, né, uma demanda burguesa por menos arbitrariedade no Estado absolutista. Porque o príncipe, se quisesse intervir na propriedade das pessoas, nos contratos, nas relações econômicas, fazia confisco, enfim, podia prender, muitas vezes sem o devido processo, por mero ato de vontade. E isso era contrário ao desenvolvimento de mercado e às exigências da burguesia. Se o príncipe podia tudo isso, começa a ter os chamados abusos de direito, não por parte somente do príncipe, mas também por parte dos funcionários que falavam em nome do príncipe, dos órgãos burocráticos do próprio Estado. E isso começou a se tornar de maneira muito intensa. Vamos imaginar um exemplo clássico, acho que eu comentei em sala de aula. Poxa, vai lá o chefe da Secretaria de Fazenda e, em nome do rei, vai lá e confisca sua mercadoria de maneira arbitrária. Você vai dizer, mas eu não cometi nada de errado, como que você vai comer minha mercadoria? Eu ia levar para vender, eu preciso desse dinheiro para pagar as contas da minha casa. Ele vai dizer, problema teu, está prendido tudo aqui. Quem responderia pelo erro cometido pelo agente estatal? No absolutismo originário, ninguém. Aí então se começou a construir o que é a doutrina do fisco como uma entidade jurídica de direito público, formada pelo corpo burocrático, que ia ser responsável pelos prejuízos que o Estado causasse às pessoas na sua atuação. Então, ficou imune à lei apenas o monarca. Depois vinha o monarca, a Constituição e as leis, e o fisco, tal qual os cidadãos súditos, no caso, o fisco, que era o corpo burocrático do Estado, tal qual os súditos, estavam sujeitos à legalidade reinante, enquanto o príncipe não estava. Então, na prática, a teoria do fisco foi o quê? Um movimento, dar os anéis para não perder os dedos. E o fisco se constitui, então, nessa pessoa jurídica, esse ente público, que se colocava entre a lei e os súditos,
e que tinha responsabilidade jurídica pelos seus atos. Responsabilidade jurídica que não englobava o rei ou o príncipe, a depender da nação. Tá bom? Ficou mais clara a teoria do fisco? Aqui o João Pedro. Ficou. Obrigada. Que bom. Qualquer dúvida é só falar, tá? João Pedro, professor, nas pesquisas de racionalidade do ser humano, eu não poderia dizer que, de certa maneira, o Hobbes poderia ser um antecedente remoto dessa ideia, por causa da questão do contrato social, mas não dos direitos fundamentais? Não entendi se o Hobbes pode ser considerado antecedente remoto do liberalismo ou se afasta completamente do Estado liberal. Tá. João Pedro, ele se afasta completamente do Estado liberal. Tá? Ele se afasta. Porque do Estado liberal ele não admite nenhuma forma de controle em termos de direitos naturais, nem de supremacia da lei sobre a vontade política. Ele diz que uma vez que o Leviatã recebe os direitos naturais para proteger, toda lei vinda do Estado é justa simplesmente porque é vinda do Estado, independente do seu conteúdo. Tá? Então não dá para dizer que ele é um antecedente. Algumas ideias do racionalismo já aparecem em Hobbes, mas não são fortes o suficientes para justificar uma antecedência. Tá bem? Então, por exemplo, é um paradoxo no pensamento hobbesiano, que se no estado da natureza o homem vive pela glória, por não sofrer, para sobreviver, para não morrer, né, não é pela propriedade, como eu disse, em algum momento há um lapso, né, de razão, que é o lapso de fazer o contrato social. Mas no contrato social hobbesiano, os homens se unem entre si e entregam ao soberano seus direitos naturais. De tal maneira que o soberano ele teria quase que poder absoluto, o que é completamente contrário ao Estado liberal. Então, fora a questão da razão que orientou a ideia de fazer um contrato, fora essa parte, o resto todo da teoria hobbesiana ela é contrária, né? Eu posso dizer assim, Locke é a antítese de Hobbes, especialmente por conta da limitação do poder político pela lei que prevê direitos fundamentais, que não tem Hobbes. O poder político em Hobbes não é limitado pelos direitos fundamentais, tá certo? E pela ideia do formalismo hobbesiano, ou seja, na medida em que, para Hobbes, todo ato emanado da autoridade correta, que é o Estado, é um ato justo simplesmente por conta da autoridade. Enquanto para Locke, de maneira nenhuma. O direito de resistência em Locke é muito amplo. Diz assim, olha, se o Estado foi criado para legitimar direitos, para garantir e assegurar direitos fundamentais, na medida que ele não cumpre o seu papel, ele gera imediatamente o direito de resistência contra o próprio Estado. Ficou mais claro? Então, em termos, né, de resumo, não dá para dizer que Hobbes é precedente. Tá? O que Locke faz no ensaio sobre entendimento, no segundo tratado sobre o governo, desculpe, no segundo tratado sobre o governo é uma contraposição ao pensamento hobbesiano. Mas eu concordo contigo que há um traço, um elemento ali, que é isso que eu falo sempre, né? O paradoxo hobbesiano é um pouco esse. Se o homem é tão lobo do homem, né? Quase que um estado de natureza selvagem, qual é o momento em que ele tem um lapso de razão para fazer o contrato? Né? Em Locke, não. A doutrina, nesse ponto, é mais coerente, porque ela vai dizer, desde o início, que o sujeito humano individual ele é racional e age de acordo com a sua racionalidade, o que não o impede de vez em quando, entrar em conflitos. Daí porque você vai construir a sociedade civil e o próprio Estado. Legal. A Ingrid perguntou, prof, eu não posso dizer que algumas crises históricas demonstraram a incapacidade do mercado de se autorregular e a necessidade de intervenção estatal para a perpetuação das próprias leis de mercado? Crise 29, 70, 2008 nos Estados Unidos. Ingrid, pode, tá? Eu tendo a concordar com isso. Eu acho que há uma relação, é uma leitura pessoal, tá? Uma relação dialética entre mercado e Estado. Nessa relação dialética é um sistema de freios e contrapesos. Há momentos em que você exige mais uma ascensão estatal e um momento em que o mercado precisa de maior liberdade, certo? Então, quando a gente analisa historicamente, a gente consegue enxergar a incapacidade de autorregulação do mercado, tá? E a necessidade de momentos de intervenção estatal. Agora, naquele momento histórico, né, no pensamento de Humboldt, eu estou trazendo o quê? O que ele entendia, né? E que toda forma de intervenção poderia, né, toda intervenção positiva, ativa do Estado, geraria a longo prazo mais malefícios do que benefícios. Como eu disse, porque ele entendia que o desenvolvimento era
pelo próprio mercado, pelos sujeitos livres e racionais, ou seja, né, ele sintetiza Estado, economia e Estado moral, é mais eficaz, que esse desenvolvimento das próprias leis do mercado pela liberdade moral das pessoas, ele é mais eficaz do que a intervenção estatal. E dois, porque a excessiva confiança na intervenção estatal iria gerar um Estado grande, pesado, com maior peso burocrático, portanto, que ia demandar maior custo de racionalização, aliás, maior custeio, né? E isso levaria a um ciclo negativo e antiprodutivo, ou seja, uma crise econômica. Então, por esses dois motivos que ele entende que a intervenção estatal não seria a melhor forma. A melhor forma é a liberdade e com um Estado menor. Tá certo, Ingrid? Tranquilo? Então, ali a gente parou, pessoal, ali, vou fechar o chat, todas essas perguntas vão aparecer até no vídeo, tá? Então, a doutrina das grandes separações versa justamente daquele início do capítulo 3, sobre Estado e economia, Estado e moral e Estado e sociedade, como a gente acabou de falar, tá bem? Pessoal, eu ia entrar no tema das constituições, acho que vai dar tempo. Tem muita pergunta aí, Júlia? Como é que tá? Ou as perguntas estão mais ou menos respondidas? Deixa eu só matar esse aqui em 5 minutinhos, só para a gente poder, então, porque está muito conectado com tudo que foi falado até agora, tá? Então, se o Estado de Direito, ó, isso aqui são as características, né, do Estado liberal de direito, que é a segunda fase do Estado moderno. Então, eu falei para vocês, ó, o Estado de Direito é caracterizado pelo controle e previsibilidade da intervenção estatal, sua racionalização, pela limitação jurídica do poder, que aparece na ideia de supremacia da lei, né, império da lei, da qual decorre a exigência de controle de constitucionalidade, o princípio da legalidade, separação de poderes e a necessidade de proteção e garantia dos direitos fundamentais. São todas características, lembrando que direitos fundamentais individuais, né? São todas características da ideia de Estado liberal de direito. Como consequência, houve a emergência das grandes codificações, né, a exigência de sistematização do direito, onde o direito estava concentrado nos códigos. Tá? E isso vem fundamentado bem claramente na doutrina das grandes separações. Muito bem? Por isso que nas constituições liberais, vocês viram isso em direito constitucional, havia o que nós chamamos apenas de pauta mínima. O que é pauta mínima da Constituição? Tá? A Constituição cabia apenas disciplinar o poder estatal, ou seja, estabelecer a estrutura básica do Estado, a espia dorsal dos poderes e respectivas competências, dizer o que era o Estado, quais são os poderes, o que cada poder faz. Tranquilo. Proclamar a essência dos direitos fundamentais, na época tidos como direitos fundamentais de liberdade, e o professor Paulo Bonavides faz um comentário importante, com inteira indiferença pelo conteúdo das relações sociais. Daí seu aspecto frouxo, um espírito anticoletivista. O espírito das cartas liberais era a proteção do indivíduo. Com 3 princípios fundamentais que marcam esse período, segundo nosso querido professor Canotino. Tá? O princípio da subsidiariedade, que significa o quê? A intervenção estatal, ela nunca está à frente, ela nunca é a primeira. Nas cartas liberais, o Estado é o Estado guarda noturno, então o Estado garantia, que ele faz o quê? Ele intervém quando não há interesse de mercado em relação às demais atividades, ou então quando a casa cai. Por isso o Estado garantia, né? Igual um seguro de carro. Você contrata seguro de carro para não usar, né? Mas se você bater, ou se te furtarem o carro, ou te roubarem o carro, você aciona o seguro. Então, o seguro é subsidiário. Então, o Estado está lá como garantia das relações de liberdade, e se a casa cair, ele entra na jogada. O exemplo clássico, a Ingrid já soltou aí em 2008, né? Um mercado completamente desregulado, a partir do Consenso de Washington, lá em 89, e 10 anos depois, praticamente, né, nós temos uma grande crise econômica, aliás, 20 anos depois, desculpe a matemática, em que houve a intervenção estatal em trilhões de dólares aí, no mundo inteiro, o Estado segurando. Então, subsidiariedade, né, o Estado apenas intervém de maneira secundária, nunca primária, nunca à frente, e quando a casa cai. Então, quando não há interesse da prioridade de mercado, ele intervém, ou quando o próprio mercado
não dá conta de se autorregular. O Estado mínimo, se é uma carta que defende direitos individuais, um Estado controlado, um Estado que não intervém em termos de políticas públicas, o Estado não deve se meter em temas como petróleo, como energia, como telefonia, ou seja, seria um Estado enxuto, no máximo cuidar das pautas públicas fundamentais, né, de defesa da liberdade. E aí, contemporaneamente, a gente fala educação e saúde, né? Mas antes falava muito mais em segurança e defesa da liberdade. E o Estado que se coloca como neutro, ele vai dizer assim, mercado, desenvolva da maneira como quiser, eu não vou intervir, né? Deixe fazer, deixe passar, né? Façam da maneira como fizer, que eu não vou intervir dando nenhum direcionamento ideológico. É lógico que essa neutralidade era um pouco falsa, né? Porque ao não intervir nos mecanismos existentes de poder, você está, de alguma maneira, concordando com os mecanismos existentes de poder. Portanto, ele se colocava como neutro, ele diz, olha, sociedade civil, vocês são livres para adotar o rumo que vocês querem, mas eu vou garantir a propriedade, a autonomia da vontade para contratar e a segurança jurídica. Ou seja, ele está garantindo um determinado modelo estrutural de Estado, né, uma estrutura institucional, como a gente pode comentar, comprometida com a visão de mundo da burguesia. Portanto, se colocava como neutro, mas neutro não era. Ele tinha uma ideologia clara, que era o resultado até do que ele foi criado, que é o pensamento burguês. Tá certo? Então, eu termino por aqui o conteúdo da P1.